Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais uma resenha do canal Livros e Ideias. Eu sempre lembro que esse canal tem um objetivo muito simples, muito singelo de estimular o pessoal ao hábito de leitura. Eu, quando me aposentei, voltei a ser um leitor muito voraz e eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês as minhas impressões sobre essas obras que eu ando lendo, cuidando do meu tempo, sempre lembrando que mens sana in corpore sano. É uma excelente alternativa para os aposentados o hábito de leitura. Comecem porque vocês não vão se arrepender. Antes que vocês se esqueçam, dê um like, ative o sininho de notificação, se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos e compartilhem para as suas redes sociais. O canal precisa disso, o canal está crescendo, mas precisa muito do apoio de vocês, até para que eu fique estimulado em passar essas impressões que até agora eu tenho muito gosto em fazê-lo. A obra de hoje, pessoal, é O Professor, de Charlotte Brontë. Vocês já ouviram falar no nome Brontë, porque são 3 irmãs escritoras, depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Esse livro, O Professor, ele foi publicado póstumamente em 1857, e é engraçado que ele é o primeiro romance de Charlotte Brontë. Então ela escreveu outras obras, mas ela escreveu esse primeiro e ficou no prelo, tentando, não sei porquê também, mas o fato é que esse romance só foi publicado depois que a Brontë, a Charlotte, morreu. Essa história é narrada pelo próprio personagem principal, o William Crisworth, que é um jovem inglês que decide buscar oportunidades, decide ampliar o seu horizonte, as suas expectativas de vida, e foi buscar um emprego na Bélgica. Ele aceita um cargo de professor numa escola de meninos, enfrentando desafios da adaptação e a esse novo ambiente profissional, que era a primeira vez que ele dava aula. O Crisworth desenvolve um relacionamento muito complicado, muito profundo com Frances Henry, que é uma colega sua de trabalho que dava aula na mesma escola, e a trama se baseia nas complexidades do amor, nas relações interpessoais, acho que mais do que as complexidades do amor, nas relações interpessoais entre os professores, os diretores dos colégios, né? Vocês vão entender, e por isso que eu acho que é a parte mais interessante dessa obra. A relação entre empregado e chefe. Os temas que esse livro aborda são a busca da independência, a luta contra as restrições impostas pela sociedade, e a protagonista Frances é uma mulher retratada como uma mulher muito forte, muito determinada, desafiando as normas vigentes na época da sociedade, né? E então essa obra é muito valorizada. Eu fiquei muito envolvido por esses aspectos da obra O Professor, de Charlotte Brontë. Essa obra ela oferece uma visão penetrante, muito detalhada do como vivia a sociedade do século XIX, com seus hábitos e costumes, e é muito clara a capacidade, a qualificação da Charlotte Brontë em explorar esses temas complexos com nuances psicológicas dos personagens. Embora ela não tenha alcançado a mesma fama das outras, esse livro, né? Embora esse livro não tenha encontrado a mesma fama das outras obras da autora, que como Jane Eyre. Eu preciso ler essa obra, não li ainda. Comecei pelo Professor. Muito também, portanto, ele é valorizado pela riqueza literária e
Claro, eu já falei pela habilidade com que a Charlotte Brontë explora todos esses assuntos. Os principais personagens dessa história, eu já falei em William Crisworth, e que ele enfrenta muitos desafios pessoais e profissionais para se adaptar a uma profissão que afinal era nova para eles. A Frances Henry foi a moça com que ele se envolveu. O Monsieur Pelé, que era o diretor da escola que o Crisworth foi trabalhar. É uma figura muito importante, muito autoritária, mas até que se dava bem com o Crisworth. A postura do Monsieur Pelé influencia muito o comportamento do Crisworth durante a obra. A Madame Reuter é uma mulher de negócios, amiga do Monsieur Pelé, e por coincidência ela é a diretora da escola que fica bem na frente dessa escola para meninos que o Crisworth trabalhava. Então ele é convidado a dar aulas também na escola feminina. Muito interessante essa passagem e a diferença de tratamento que a autora, dá para essas situações diferentes. Professor de uma escola de meninos e professor de uma escola para meninos. É muito interessante isso. Acho que são os personagens principais. Eu vou citar também o Edward Hunzen, que destaca os contrastes sociais e culturais presentes nos romances, e ele proporciona uma perspectiva diferente sobre a complexidade das relações humanas. É um personagem muito interessante e que se relacionou bastante com o nosso William Crisworth. O ritmo de linguagem, o ritmo da obra, né, se passa de uma maneira... a gente percebe que a Charlotte Brontë é uma escritora muito introspectiva e que destaca, eu já falei, os detalhes, os contrastes emocionais e os conflitos internos dos protagonistas. O romance apresenta uma intensidade emocional impressionante, como, por exemplo, como no conflito entre os personagens, e tem também períodos contemplativos. Essa parte o leitor precisa acostumar a ler nessas obras, que 90% das obras apresentam esse período contemplativo. A Charlotte Brontë apresenta um vocabulário expressivo e bem refinado, diálogos autênticos, e aí você, com esses diálogos autênticos, vocês conseguem perceber que a Charlotte consegue dar vida aos personagens. Ela enriquece muito a atmosfera e a ambientação da trama. Usa muita metáfora, muito simbolismo, e que sempre foi uma característica importante da obra da Charlotte. É interessante notar, pessoal, que o livro apresenta muitos diálogos em francês, sempre traduzidos pelo revisor. Então, para mim, foi bom, me fez recordar um pouco do idioma francês, que eu estou um pouco enferrujado, né? Mas o revisor ajuda bastante. Quem não sabe nada de francês, não tem problema nenhum, vai ficar conhecendo algumas expressões interessantes da língua francesa. E os personagens principais falavam inglês e francês, porque na Bélgica vocês sabem que se fala o idioma oficial é o francês. Okay? Algumas obras similares com um tema, cujos temas abordados são semelhantes. Jane Eyre, da própria Charlotte Brontë, que ela trata mais ou menos... que é um romance gótico que aborda temas de amor, moralidade e independência feminina. O Agnes Grey, que é da irmã dela,
da Charlotte Brontë, da irmã, desculpa, Charlotte Brontë é autora do Professor. A Anne Brontë, que também foi uma escritora muito talentosa, talvez não com o reconhecimento que tiveram as outras duas. O Morro dos Ventos Uivantes, de Émile Brontë, talvez seja a obra-prima das Três Irmãs. Também é um romance gótico que se passa numa atmosfera sombria, uma atmosfera muito envolvente, com muitas paixões. Essas três obras, eu citei obras das Três Irmãs, para que vocês se familiarizem com essas obras. Sempre quando a gente lê uma obra, a gente faz uma pesquisa sobre o que os leitores e os críticos mais gostaram e o que eles menos gostaram. São citados como pontos positivos da obra a profundidade psicológica, e a exploração social, né, que a Charlotte faz uma análise muito profunda da sociedade da época, o estilo literário e a linguagem muito eloquente, muito viva, e a trama intrigante também do romance. São os aspectos que os leitores destacaram como os mais interessantes. Como menos satisfatórios, a lentidão do ritmo em algumas partes, as convenções sociais e os papéis de gênero. Alguns leitores e alguns críticos não gostam quando a gente toca coloca esse dedinho na ferida. Tá? Alguns leitores se incomodam bastante. E a complexidade da linguagem. Eu não acho que essa linguagem é complexa, mas um leitor pode achar assim. Lembro que esse tipo de informação depende muito do leitor. É interessante que um leitor gosta muito de um assunto da forma como é tratado, e o outro leitor, em contrapartida, detesta a forma como esse assunto é tratado. Ora, eles estão lendo a mesma obra. Talvez está aí uma grande propriedade da leitura, um grande desafio da leitura, que é interpretar o que a gente acha. Cada um acha uma coisa. E isso é que é muito bonito nessas obras que eu ando lendo, pessoal. Quem deveria ler essas obras? Todo mundo que gosta dos romances clássicos não pode deixar de ler pelo menos uma obra de cada irmã Brontë. Da Charlotte, da Émile e da Anne Brontë. Pelo menos uma obra de cada irmã é obrigatório para os leitores do canal Livro de Ideias. As histórias e o desenvolvimento dos personagens, eles vão crescendo. É muito interessante a forma com que eles se envolvem na trama e como eles se desenvolvem, como eles mudam durante a leitura da obra. O contexto histórico também é muito interessante, a forma de comportamento, as escolas de meninos e as escolas de meninas com outros objetivos, com a particularidade de cada sexo, de cada gênero. Mas é interessante nesse aspecto aí. Então, todo mundo que gosta desse tipo de obra, né, contexto histórico, estilo literário eloquente e o dos romances clássicos, pode ler essa obra sem medo, que vai gostar bastante. Vamos falar um pouquinho sobre a vida e a obra de Charlotte Brontë. Tem muito mais para falar, mas senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente quer poupar um pouco vocês. A Charlotte Brontë, ela nasceu em 1816 na Inglaterra, em Yorkshire. Ela era a terceira filha ela era a terceira filha de Patrick Brontë e Maria Brontë. Charlotte tinha 4 irmãos. A Emily, que eu já falei, a Anne Brontë e a Maria. Então ela e a Branwell. Branwell,
Eu nunca ouvi falar em Branwell, então precisa pesquisar um pouco. As escritoras eram as três, Emily, Anne Brontë e Charlotte Brontë. Como era habitual na época, né, a família, as irmãs eram todas educadas em casa e mais tarde frequentaram as escolas e as escolas mais sofisticadas de Londres, da Inglaterra. De Londres não, da Inglaterra. E os primeiros escritos de Charlotte Brontë começaram a fluir quando ela era bem jovem, colaborando com seus irmãos em histórias imaginárias. Seu primeiro trabalho publicado foi um poema, em 1829. A Jane Eyre, que é a obra-prima de Charlotte Brontë, deve ser lida. A Shirley é um outro romance de Brontë, e Villette, que explora termos de amor e identidade em um ambiente escolar. Muito parecido com esse, diga-se de passagem. Charlotte foi casada, mas sua vida matrimonial foi muito breve, porque ela faleceu durante a gravidez aos 38 anos. E, apesar da vida curta, Charlotte Brontë deixa um legado muito grande na literatura clássica mundial. Merece ser estudada, merece ser lida. Não há adaptações cinematográficas para essa obra, O Professor. Tá? Outras obras da Charlotte Brontë são objetos de filmes e tem várias adaptações em televisão. O Professor não tem esse mesmo nível de popularidade, por isso que não tem nenhuma obra registrada em outras mídias. Então, recomendo fortemente a leitura de O Professor, de Charlotte Brontë, como uma obra bem simples, bem envolvente e que pode interessar bastante os leitores que gostam de literatura clássica, envolvente e com intensidade psicológica dos personagens. Então, vale muito a pena ler esse romance, O Professor, de Charlotte Brontë. Era isso que eu tinha na resenha, acho que foi na medida certa. E se vocês gostam do nosso canal, vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação e dão um famoso like se gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de divulgar o nosso conteúdo para seus amigos e para a sua rede social. É muito importante para o nosso crescimento. Então, é isso que nós tínhamos nesse vídeo e tchau, tchau, até o próximo vídeo!